Olha, eu tive um relacionamento que podia ser até um relacionamento fraternal com o Paulo Reit. Que o Paulo Reit, ele era de Joaçaba, filho de pastores americanos, o Mr. Reit e Dona Bela, que eram pastores presbiterianos que vieram para o Brasil, onde tiveram filhos e depois um casal de dois filhos gêmeos acabaram morrendo afogados no Rio do Peixe. Então eles retornaram para os Estados Unidos, onde o Paulo Reit se criou e se formou em sociologia e veio para o Brasil já com 22, 23 anos. Se candidatou a prefeito de Joaçaba na época, né? E eu, como já era líder estudantil em Joaçaba, participei da campanha junto com ele, fiz amizade com ele, e numa disputa onde o Paulo Reit, candidato do PTB, desafiava o candidato da direita, da oligarquia, digamos, que dominava a política de Joaçaba. O Paulo Reit, então, foi taxado como comunista, porque alguns diziam que ele era agente comunista, outros diziam que ele era agente da CIA, mas ele era uma pessoa muito carismática. E ele conquistou o povo lá por uma mensagem de mudança, digamos, do sistema administrativo. Então aí o Paulo Reit perdeu a eleição. Eu também, na época, que estudava num colégio marista lá, religioso, aí acabei sendo expulso do ginásio, porque eu fazia campanha para o Paulo Reit, que diziam que ele era comunista, e o meu apelido era Fidel Castro, diziam que eu era comunista também. E na época houve eleição também para governador, sendo que o Celso Dutel de Andrade, que era carioca, naquele tempo não tinha domicílio eleitoral, ele veio para Santa Catarina, se candidatou a deputado federal, teve uma eleição maior votação da história de Santa Catarina como deputado federal, porque ele era um grande orador que ele mobilizava as massas populares nos comícios, né? E depois, então, Dutel de Andrade foi deputado federal e candidato a vice-governador junto com Celso Ramos. Então, o Dutel de Andrade veio fazer o encerramento da campanha política em Joaçaba. E na oportunidade também eu falei nesse comício, e terminou o comício, o Dutel de Andrade diz: olha, garoto, se nós ganhar essa parada, você vai trabalhar comigo. Junto com o Paulo Reit fomos para Florianópolis, isso no mês de outubro, né, final de outubro, né? E onde fomos ao encontro do Dutel de Andrade para ver o que se nós íamos trabalhar com ele, né? Aí o Paulo Reit foi nomeado para diretor da imprensa oficial do Estado. Eu fui nomeado também para um cargo na imprensa oficial do Estado e colocado à disposição do gabinete do vice-governador. Aí, na época, nós formamos uma república de estudantes lá em Florianópolis, onde moravam 70 estudantes do interior, estudantes pobres. Com o apoio do governador e recursos do governo, nós montamos essa república numa casa alugada, num casarão alugado, onde a gente transformou em acomodações lá para acomodar 70 estudantes do interior. E lançamos o Paulo Reit candidato a deputado. E esses 70 estudantes, então, que eram de todo o estado de Santa Catarina, na eleição eles tinham a missão de ir para a sua região, para a sua comunidade, levando as cédulas da eleição do Paulo Reit, e com a missão de arrumar tantos votos na comunidade dele lá, entre parentes, entre amigos, numa campanha assim praticamente sem muita divulgação. Chegou no final, no escrutínio dos votos, o Paulo Reit foi eleito na época pelo PSP, porque era o partido que, então, outros partidos na época, o MDB, o PSD, outros partidos grandes, a possibilidade de eleição era mais difícil. Então ele foi candidato pelo PSP e foi o único candidato eleito. E ele obteve votação em todo o estado de Santa Catarina. Aí já nessa época, os militares aí arrepiaram, como diz, o cabelo. Porque diziam que o Paulo Reit tinha uma estrutura de células comunistas em todo o estado de Santa Catarina, porque ele teve voto em todo o estado. O Paulo Reit daí teve os direitos políticos cassados,
tive prejuízo cassado na Assembleia por determinação dos militares, por imposição, porque os militares, é o seguinte, ou estavam contra eles, ou estavam contra, ou eram eliminados. Então eram caçados. E o Paulo Reit, então, teve o direito, o mandato cassado, né, injustamente, e passou daí para a clandestinidade, né. E numa vida dessas, em Florianópolis, eu fui convidado para um encontro de madrugada na casa de um companheiro político da época, um sindicalista lá, com o Paulo Reit e mais algumas outras pessoas, que ele estava organizando um movimento de resistência. Então eu discordei até dessa tese de organização de resistência, né. E o Paulo Reit, que eu me recordo, mas Orestes, nós não podemos deixar isso passar em branco. Nós temos que fazer alguma coisa. Então foi o último encontro que eu tive com ele, foi nessa oportunidade. Depois eu não encontrei mais o Paulo Reit.